Boa noite, irmãos. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui na Tua casa, Senhor, para servir a Tua vontade. Pai, neste momento, vamos trazer aquilo que Tu semeaste, floresceste em meu coração, Senhor, que o William desapareça, Pai, e que se estabeleça a Tua vontade, o Seu querer, que a Sua palavra, Senhor, seja semeado em corações férteis, Senhor, e preparados por Ti mesmo. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela chuva que cai sobre a nossa cidade. Eu te agradeço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, boa noite. Eu tô de óculos, mas esse óculos eu peguei errado. Estou fazendo minhas desculpas, né? O irmão me perdoar depois. Então a gente vai trabalhar na limitação para leitura. Eu já estou bem velho, tá? Cerca de 70 anos, mais ou menos. Eu tô bem velho não, meu pai tem quase 70, chama de velho. Mas assim, a visão já está para ler, já está um pouco complicado. Vamos ler o texto bíblico de Ruth 2, de 1 a 7. Ruth 2, de 1 a 7. Ruth 2, de 1 a 7. Está projetado. Vamos ler? Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi, Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Bom, hoje nos coube falar sobre um tema que o pastor passou para a gente, que, assim, não espere nada pronto. Uma coisa que tem mexido muito comigo, né? Não espere nada pronto. Então, diante de você viver um cenário catastrófico, para você reconstruir de novo a sua vida, você não pode esperar nada pronto, né? Você tem que trabalhar na construção. Isso é muito fácil, né? Assim, pensar e dizer. A gente tem receitas prontas para isso, né? A gente aprendeu desde criança assim, que a gente não pode dar o peixe, não é isso? Tem que dar a vara, porque senão a pessoa costuma receber o peixe, né? E não vai aprender a pescar. Eu tenho um conhecido que ele virou outro dia e falou assim, tem uma conhecida que ela está doente, problemas neurológicos, ele virou e falou assim, a minha pedagogia é a seguinte, ela tem que enfrentar o medo dela, tem que vencer sozinho. Aí eu fiquei pensando, será que sozinho as pessoas conseguem sair da escuridão de suas vidas? Muitas das vezes eu acho que não. Se fosse assim, a pessoa sair da depressão seria uma coisa bem fácil, né? Eu não estou com depressão. Bom, pelo menos acho que não, tem psicólogo ali, né? Mas isso me chamou muita atenção e eu fiquei refletindo muito sobre isso, sobre a gente reconstruir. Boaz, o texto já fala que ele era rico ou pobre? Rico. Eu gosto de fazer perguntinhas, tá, irmãos? Então vamos prestar atenção, senão vai perder, igual o soldado fala, né? As gaviotas. Não é gaivotas, as gaviotas. Boaz era um homem rico, influente, ele tinha um grau de parentesco com... Isso, um grau de parentesco com Noemi. Quem era Ruth? Sim, o marido de Noemi. Mas tinha uma aproximação, né, familiar, pertencia ao clã, né? Aquele segmento ali. E quem era Ruth?
Isso, Ruth era uma estrangeira, moabita. Então assim, por que moabita? Sem a ajuda do Ian. Por que moabita? Lembra da história de Ló? Quando o Senhor ia bater em Sodoma e Gomorra? Quem se salvou? Ló e as filhas. Então eles foram para onde? Para um lugar chamado Zoaz. E ele ficou com medo de lá, né? Porque as histórias corriam, né? Aquela coisa toda. Ele foi morar numa caverna com as duas filhas. Na caverna, morando com as duas filhas, as filhas pensaram, né, refletiram com o seu conhecimento humano e falaram assim: a gente não vai crescer como família, porque não tem homens aqui para possuir a gente, então a gente vai resolver esse negócio. Embebedaram o pai, primeiro uma, e teve relação com o pai, e depois a segunda também teve relação com o pai. De uma nasceu um filho, que dali gerou a tribo dos Moabitas. Então Ruth era descendente desse povo. Imagine naquele período, né, você ter a descendência desse segmento que nasceu em pecado. Era uma coisa fácil, Ian? Não é. Não é. E os filhos de Elimeleque, né, casou com Ruth, né? E ela era conhecida, quando se fala por ser de Moabe, nesse sentido, né? Ela tem, enquanto a família de Noemi, né, pertencia à proximidade do povo de Deus, Moabe era totalmente o contrário, os moabitas eram totalmente o contrário. Essa historinha de Ló está em Gênesis 19, 30, 38. Para a gente analisar a vida de Ruth e Noemi, assim, eu achei uma coisa bem interessante, porque se você falar de uma relação de amor, tratando da relação de sogra e nora, é algo bem desafiador. Essa semana, no pequeno grupo, a gente riu bastante, um pouquinho, né? Por que é desafiador? Porque a relação de nora e sogra não é uma relação consanguínea, né? Então, quando a gente, por exemplo, o Ricardo é meu amigo, né? Assim como os outros irmãos, mas a gente estabelece uma relação de amizade onde há trocas, né? Então, assim, eu quero o bem do Ricardo, o Ricardo quer o meu bem, e a gente troca uma boa prosa, a gente troca conhecimento, né? A gente troca palavras de motivação, aquela coisa toda. Só que uma relação entre nora, sogra, ou genro e sogra, não nasce dessa forma, né? Nasce de tabela. Por que de tabela? Porque é secundário, né? Você vai e se apaixona, né? E cria o laço com a filha ou com o filho, e dali vem no pacote, no combo, vem a sogra. Achei bem interessante tratar da questão da sogra, porque o sogro é um cara geralmente bem mais tranquilo, né, de se lidar. A sogra é uma coisa um pouco mais complicada. E tem uma disputa aí, né, que deveria ser saudável, que é pelo cuidado do filho ou da filha, né? Então, assim, quando é muito boa a relação, uma vive sobre o olhar de uma fiscalização da mãe, e a outra vive sobre um olhar de fiscalizada, né? Ela sabe que está sendo fiscalizada. Tudo em prol do amor ao outro. Então, assim, gerenciar isso é uma coisa extremamente desgastante às vezes. Mas isso tudo é para o bem, imaginem. E Deus trabalhar o texto, trabalhar essa questão do relacionamento, da importância do relacionamento de amor entre nora e sogra, para mim foi muito desafiador, porque humanamente eu nunca iria trabalhar esses dois tipos de personagem. É uma coisa um pouco difícil para eu pensar. Mas vamos assim, se colocar no lugar das duas. Quem aqui já perdeu o pai ou a mãe? Isso. Quem aqui já perdeu um filho? Não. Quem aqui já perdeu o marido ou esposa? Sim. O que você perdeu? Saberia dizer para você? Não precisa dizer para mim, não. Quem você perdeu? Qual a importância que essa pessoa tinha para você? Se é difícil você dizer para você mesmo aquilo que você perdeu, é porque
você nunca pensou sobre o valor que aquela pessoa realmente tinha para você. Mas às vezes a gente ama e ama mesmo, e aquela perda, com o tempo, muitas coisas serão esquecidas. Mas aquilo que foi forjado no coração vai ficar para sempre. E muitas das coisas que são forjadas no coração e na nossa alma são coisas simples, que não foram trabalhadas. Aquele olhar, aquele abraço, aquele sentimento expresso nos olhos, aquele eu estou com você, vamos juntos, me dê a mão, ou pegar no colo. Isso a gente nunca vai esquecer. Noemi e Ruth vivenciavam perdas, porque Ruth não perdeu só o esposo, ela perdeu o cunhado, perdeu o sogro e perdeu a presença também da concunhada, não foi isso? Noemi perdeu os 2 filhos e o marido. Viver esse momento de perda é fácil? Vou perguntar a Lucy, que costuma tratar as mentes das pessoas. É fácil as pessoas lidarem com isso? Não é, né? Tem pessoas que levam sequelas da vida toda, né? Isso. Então, para a gente se aproximar um pouco do ambiente de decisão que elas tomavam, que elas ali, um ambiente onde elas passaram a tomar algumas atitudes, é interessante a gente se colocar no lugar delas. Imagine vocês viverem tantas perdas, viverem tantas dificuldades, porque elas colocaram as propriedades à venda, porque passavam dificuldades. Daí Boaz entrou para tentar, depois, no futuro ali, para resgatar, a possibilidade de resgate. E como caminhar se Noemi já tinha uma certa idade? E Ruth sempre foi criada sobre ali a tutela do marido naquele momento, naquela época ali, a mulher podia fazer alguma coisa. Ruth já trabalhava fora, tinha emprego, né? Tinha a vida dela comum, já tinha a sua profissão. Era assim? Não. Quando ela sai para colher espigas, isso representava o quê? Catar latinha? Catar papelão? Isso expressaria, com certeza, a fragilidade financeira que ela vivia. Isso mostraria para as pessoas com quanta dificuldade ela estava vivendo. Isso mostraria muita gente para os outros. E ela não pensou nisso. Ela se levantou e foi. Mas, irmãos, hoje, nos nossos dias, a gente, na administração, né, que é a minha área, a gente, quando vai realizar um projeto, a gente pensa, levanta, analisa o cenário, aquela coisa toda, né? E você, isso tudo para você elaborar um projeto, ainda precisa ser acompanhado de perto para que você chegue num resultado futuro. Depende de tantas variáveis. Aí pegaram alguns conceitos de administração, algumas coisas da psicologia, e tem tratado as pessoas hoje, né, de forma assim, descomprometida, né, que são os coaches. Então, você geralmente começa ali com um autoconhecimento, né, buscando um autoconhecimento da pessoa. O que é isso? Para você tomar o primeiro passo, para você se restabelecer na vida, você precisa primeiramente se conhecer. Só que às vezes as formas com que você busca se conhecer são falhas. O primeiro tópico que eu queria conversar com os irmãos essa noite, em vez de fazer um autoconhecimento, eu iria pedir para que nós nos atentássemos a entregar o nosso coração verdadeiramente a Deus, como busca do autoconhecimento. Eu estou resumindo a história, porque quando a gente se aproxima de Deus, o que a gente enxerga? O nosso odor, que é muito ruim. Enxerga não sente, né? Quando a gente se aproxima do Senhor, a gente, muitas das vezes, se você está antenado com essa atitude, a gente se vê como Adão e Eva, que quando viram o Senhor ficaram com o quê?
envergonhados. Se você entrar no esquema desse mundo de hoje, você coloca Deus do seu lado, você põe Deus no bolso. Por quê? Aquele Deus disciplinador antigo, sabe? Aquele Deus que te exigia, né, uma postura, aquele Deus que disciplinava e corrigia, ele não tem validade mais nos nossos dias. O Deus de hoje é portátil. Tem que caber no iPhone. O Deus de hoje é digital. O Deus de hoje, ele tem que realizar as nossas vontades. Enquanto eu aprendi há muito tempo lá atrás a preparar minha vida para servir o Mestre, hoje nós temos um Mestre a nos servir a nossa vontade. E basta cada um, em suas orações, pôr o Senhor na parede e esperar nele os resultados. Porque quem trabalha, quem? Isso. Quando a gente quer entender as coisas ao nosso modo. Quem tem que trabalhar para a gente é Deus. Não é assim, muito bem. Mas a gente prefere isso porque senão não está no nosso tempo. É uma coisa que a gente tem que pensar. Então, para que a gente consiga se reconstruir, a gente precisa primeiramente tirar os nossos corações de nossas mãos, da nossa direção, e entregar definitivamente nas mãos do Senhor. Quando a gente entrega os nossos corações nas mãos do Senhor, a gente sofre um bocado. Porque as nossas vontades anteriores serão todas, quase todas negligenciadas, falam muito, porque elas estão muito ligadas ao nosso eu. Ao nosso eu. O nosso eu, ele faz parte de uma grande batalha que a gente trava todos os dias. Ele é um outro personagem. Todo mundo aqui que tem um compromisso com Deus, você tem uma batalha diária, semanal, é muito particular isso, mas é uma batalha entre o seu eu, aquele seu eu egoísta, aquele seu sabedor de todas as coisas, aquele seu eu racional, aquele seu extremamente científico, aquele seu eu que só serve se for da vontade dele, contra aquele que o Senhor plantou no coração, que rega com fé. Detalhe, essa plantação ela foi feita com uma sementezinha que germinará com o intuito de te levar para a eternidade. A luta, a batalha travada entre essas duas pessoas, esses dois personagens, o seu eu e aquele outro eu convertido, que não seria um eu, seria talvez o William, servo, o Ricardo, servo, o outro Ricardo, servo, meu pai, servo, minha mãe, serva, Célia, serva, Aninha, Patrícia, contra o nosso eu. É uma batalha fácil? Não é uma batalha fácil. Porque o nosso eu, se a gente for pensar, ele comanda muitos porcentos da nossa vida. Muitos porcentos. Quando você trabalha para o Senhor. Quando você namora com o intuito para o reino. Quando você constrói suas coisas, você tem visão evangelística. Quando você estuda, você vai para aprender a matéria, ou você tem noção que Deus pode ter te colocado ali? Deus nos prepara, tem umas 2 semanas, e eu e a Josi passamos por uma situação bem interessante, e ela tinha que ter uma conversa muito séria em família lá, e ela falou assim, amor, o que eu faço? Eu falei assim, amor, uma coisa que eu aprendi, eu falei assim, a gente estuda, vive, a gente vive a escola dominical, a gente lê a Bíblia, a gente ora a vida toda, para passar por determinados momentos, onde a gente pode, ao invés de disputar alguma coisa, testemunhar do Senhor. A outra pessoa vai pensar que você está ali para lutar por interesses e direitos.
mas esteja ali para representar o nome do Senhor. E assim ela fez. E depois eu tive feedback de outras pessoas, que ela mansamente, assim, se fez, né, de desentendida quando foi necessário, para que abaixassem os níveis de estresse, né, e no momento certo, ela apresentou o nós, porque o que eu estou pensando não é para mim, é para nós. O que eu quero para o meu filho, eu quero para o seu filho, o que eu quero para a minha família, eu quero para a sua família. E aquilo dali desmontou a pessoa que estava do outro lado. Então a Josi ganhou a guerra? Não. Deus se fez presente. O mais importante era o que estava em disputa? Não. O mais importante era Deus ser glorificado naquele momento. Isso, a gente, para tentar fazer isso, a gente tem que buscar estar com o nosso coração, não nas nossas mãos, mas nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Então, ao invés de vocês buscarem simplesmente um autoconhecimento, resumindo, né, que a gente está no mundo do fast food, né? Pegue o seu coração e entrega nas mãos de Deus. Se esvazie de todo o seu eu. Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Um segundo passo que na administração seria assim, olha, você projetou, você analisou, você fez o seu planejamento, distribuiu em planos, beleza. Agora vamos fazer um plano de ação. Opa! Ruth e Noemi, no texto, como é que Ruth conheceu o Senhor? Se ela era moabita. Como? Quem falava de Deus para ela? Isso. Pode ser, vou afirmar, Noemi contribuiu grandemente na fé dela. Não duvido que o marido também tenha feito isso e a família. Noemi dá sinal de fraqueza espiritual. Mas como pode uma mulher que, sabe, motivou, incentivou Ruth e ela passar por fraqueza espiritual? Ela passou. O que ela falou do Senhor? O Senhor está me assolando. O Senhor está pesando a mão contra mim. O Senhor está me apertando, está me sufocando. E Ruth, olhando a sogra dela, né? Aí eu falo assim, né? Sogra, eu vou botar a minha no lugar, assim. Será que foi quando eu falei assim, a gente tirou todo mundo e deixou duas pessoas, deixou a nora e sogra. Agora, minha filha, você vai seguir. Então, assim, era a bênção ou castigo para Ruth? Né? Você vai seguir com a sua sogra. Então, não acabou o negócio. Então, tu vai continuar a sofrer. Mas não foi assim. Porque existia amor entre as duas. E daí que eu acho que, igual meu irmão fala, né? O Senhor tem um senso de humor, né? Porque, assim, seguir com amor uma relação onde não há consanguinidade entre nora e sogra, onde a intenção nunca foi primária de se unirem, foi consequente. Mas Ruth observava e aprendia com as ações de Noemi. E Ruth percebeu que Noemi estava doente, estava sem o norte. Mas como ela poderia estar sem o norte, se ela, a vida toda de Noemi, apontava para Deus? E o que Ruth utilizou como remédio para curar ou para ajudar Noemi? O que foi? Vocês lembram? Não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei.
e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Sabe com que Ruth tratou Noemi? Com verdade, com palavras. Essa semana, se eu me emocionar, vocês não. A gente estava no pequeno grupo. A dona Silvia lembrou do Davi. Eu digo para os irmãos, o sonho que o Davi entre aqui na igreja, porque eu preciso daquele meu amigo, aquele que recebeu a dona Silvia com alegria. Eu não tenho como não amar o pai do Lucas e do Felipe, porque eu amo. Isso, e aquilo me aflorou, assim, se eu vejo o Lucas e o Felipe, se eu amo essas duas crianças como toda a igreja eu amo, por que a gente não querer o bem que elas querem para elas? Eu tenho a oportunidade de estar trabalhando um pouco mais próximo do meu pai dia a dia, e eu vejo uma coisa, e eu sempre converso com as duas, eu falo assim, eu sou muito feliz, porque um sonho de criança eu tenho realizado. Algumas vezes, às vezes já falou assim, você se parece muito com seu pai. Obrigado, pai. Obrigado. Eu, quando era criança, eu queria ser forte igual meu pai. Quem conhece meu pai sabe que ele é muito forte. Muito doido, né? Mas é muito forte. É. Mas eu queria ser como meu pai. E às vezes a gente fazendo alguns trabalhos pesados, né? Aí eu fico, dou água, né? Deixa que eu faço, pai, deixa que eu faço. E eu vejo como ele é forte. E eu quero ser como meu pai. Quando eu falei do Davi, eu falo que como igreja a gente tem que se curar. Como pessoas a gente tem que se curar. Senão a gente não consegue prosseguir. Irmãos, eu não quero ter razão em nada. Eu não quero ser vitorioso em disputa nenhuma. No CTI, na verdade, o que me move hoje é uma coisa que eu sentia que era mais alto que o barulho do monitor cardíaco. Era uma coisa que nos acordava de madrugada e nos dava força. Era o poder de Deus, que estava acima da racionalidade, que estava acima da ciência. Muitas pessoas, quando eu recebi o diagnóstico, né, falou assim, uma pessoa, principalmente essa pessoa falou assim, você já perdeu seu filho, trabalhe isso no seu coração. Eu não consigo lidar com essa pessoa ainda. Não consigo. Porque eu não quero mostrar que eu ganhei. Quero mostrar que o Senhor existe. Eu preciso curar essa ferida. A Patrícia, citar a Patrícia. Eu tenho a mensagem da Patrícia até hoje. Um dia, uma das ligações que a gente fez, e a Patrícia preocupada, né? Falava assim, William, assim, eu tenho pacientes que não fizeram o transplante, né? Pensa, né? Ó, porque existe uma possibilidade de fazer sem seu transplante, aquela coisa toda. Só que já tinha visto o grau de gravidade, né? Mas tinha antes um protocolo para fazer imunossupressor, né? A Patrícia ligou para aliviar o nosso coração. E eu falei assim, não, Patrícia, assim, eu acho que eu estou firme, a gente vai buscar o transplante, né? Na verdade, eu não sabia nem o que eu estava buscando. Não sabia nada. E eu pensava que era fácil, né? Então, depois da conversa da Patrícia, eu tive
muitas discussões com a Josi, porque não era o que a Josi queria. Porque tinha possibilidade de morte, tinha possibilidade de perda, tinha muita coisa. Então, a gente orava, mas cada um tinha o seu desejo. E até o dia que a gente falou assim, vamos conversar com ele. Vamos conversar com ele. E foi bem no hospital isso. E a médica participou, a médica falou assim, Nicolas, você quer poder realizar todas as suas atividades na sua vidinha? Ter a possibilidade? Ou você quer ter algumas limitações? Não, eu quero fazer tudo. Quero tomar banho de piscina, quero tacar lama no outro, quero fazer... Aí a médica falou assim, ele já decidiu o que ele quer. Porque a única possibilidade pela equipe médica dele conseguir isso seria com um transplante 100%, para ele voltar a ter uma vida normal. E isso tinha que se assumir riscos, né? Assumir riscos. Então, na verdade, o coraçãozinho da Josi, de mãe, não quer viver nenhum risco. Não quer viver nenhum risco de perda. Mães querem? Não querem. E eu entendi a minha posição de pai com um pouco, sabe? Um pouco não, muito menos proximidade do que o da mãe. Imagine meu coração, irmãos, durante todo o período de transplante, se desse errado, muita coisa na minha vida iria ficar muito complicado. Muito complicado. E a gente, às vezes, precisa de tanta coisa. Muitas das vezes, eu preciso de um abraço. Preciso que apontem o dedo para mim. Preciso. As pessoas vêm com questionamentos, eu não sei responder nem os primeiros. Não sei responder nem os primeiros. Muitas das coisas que eu perguntei a Deus, Ele está em silêncio até hoje. Então, entregando o nosso coração a Deus, a gente tem que buscar curar as nossas feridas. Depois que a gente tenta curar as nossas feridas, a gente tem que levantar e seguir em busca das espigas. Levantar e ir. Noemi, ela, né, com aquela motivação, era mais jovem, né? Então assim, olha, se não vai ser a Noemi que vai correr atrás, né? Então sou eu, né? Então eu vou, né? Olha, eu vou sair para procurar espigas, né? Vou procurar alguma coisa para a gente, né? O que a Noemi fala para ela? Como é que a Noemi responde a ela? Vai o quê? Vai, minha filha. Vá, minha filha. Eu nunca me esqueço que a minha avó tinha uma relação com meu pai muito interessante, assim, sabe? O meu avô, quando ele morreu de arteriosclerose, né? Foi isso também. Então, arteriosclerose. E meu avô estava muito violento e ele ficou no Cardoso Fonte, lá tiveram que amarrar ele. Então, ficou uma situação muito, pra gente, era muito pesado pra gente. Mas assim, enquanto ele estava em casa com crise, ele só deixava, tinha vários homens, filhos, né? Mas ele só deixava o meu pai fazer a barba dele. E às vezes os filhos se sentiam ciumados porque ele falava assim, o Ari é o meu filho. E a minha avó também se expressava várias vezes. Inclusive o irmão da minha mãe que já morreu falava assim, o Ari é o meu irmão. Você é um irmão para mim. E aquilo despertava no meu coração todas as vezes, saber, eu quero ser igual ao meu pai. Isso é viver uma vida de doação. Quem ama se voluntariaria. É isso mesmo, né? Com a condição assim de falar, estou me engasgando, então vai ser. Quem ama tem que se voluntariar. Quem ama entrega. Quem ama não exige, não.
Quem ama dá esperança. Quem ama pega nas mãos, não expulsa. Se você ama mesmo, você pega até no colo. Quem ama não questiona, cuida. Quem ama tem que representar o amor. Quem ama tem que proferir nos lábios palavras que curam. Os seus lábios têm que ser recheados de palavras capazes de nos alimentar com paz, com alegria, com felicidade. Quando não fazemos isso, semeamos a morte com o veneno que escorre dos nossos próprios lábios que dizem louvar ao Senhor. Ou você cura, ou você mata. Ou eu curo, ou eu mato. Não existe meio termo. Porque quando a gente é morno é a condição que eu acho que o Senhor abomina. Ele fala tanto para as suas igrejas, tanto para a nossa postura como crente. Se você é morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Ou é sim, ou é não. Ou é sim, ou é não. A gente tem que aprender a sofrer com o problema dos outros. A gente tem que aprender a se colocar, empatia, né? Na vida dos outros, no lugar dos outros, sabe? Eu não posso ser plenamente feliz, se eu, sabe, tenho vocês no meu coração e sei que cada um aqui possa ter uma dificuldade. Nós temos irmãos que não podem ter filhos. É fácil você viver com isso? É fácil. E às vezes eu vejo as pessoas contando, eu vou ter 1, vou ter 2, vou ter 3, vou ter 4, minha filha, perto. Mas a pessoa tem que assumir essa condição, né? Não pode. É assim? É assim? Não é assim. Não é assim. Olha, eu, troquei de carro. Olha o meu carro novo, né? Se metade da igreja está desempregada, você tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Não tem que ter um pouquinho de sensibilidade? Você pode comprar o seu carro novo? Posso. Irmãos, eu comprei o carro para a gente carregar todo mundo, hein? Sabe, você, com carinho, apresentar as suas condições. É pecado? Não é pecado. A gente tem que se tornar sensíveis. Alguém tem que deixar de ter alguma coisa porque o outro está passando por dificuldade? Não. A gente só tem que amar o outro. Só amar o outro. Isso não é fácil. Não é fácil. A gente vive um mundo onde sempre foi assim, né? Mas hoje está muito aflorado. As pessoas têm que colocar assim bem latentes os princípios que ela tem que seguir na vida dela. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Sabe a empresa que tem lá? Olha, princípios, valores, né? A empresa que, né, se vale de ter uma instituição bem estruturada, ela bota lá bem visível seus princípios, seus valores, sua visão, como ela entende o mundo, como ela entende o momento. Isso tem que ficar bem latente para que as pessoas falem, opa, esta empresa tem uma direção. E a gente, hoje em dia eu vejo algumas pessoas assim, olha, eu não faço isso, a minha conduta de vida é assim, não faço isso. Quase que memorizar, porque se você não memorizar, daqui a pouco você vai estar fazendo aquilo. A gente não julga, a gente pula essa parte, porque a gente sentencia. A gente já sentencia as pessoas. Pior que julgar é você decretar a sentença daquela pessoa. Isso, a igreja fez isso durante muitos anos. Então, a nossa igreja não. Quando você excluía uma pessoa da igreja, você sentenciava ela a vida toda como adúltera, como pecadora. A vida toda ela ficava marcada.
E quando foi feita alguma coisa para restabelecer aquela imagem, né? Hoje em dia verifica muito essa questão da imagem. Da imagem. Quando que foi feito isso? Então, assim, é fácil? Não é fácil. Entregue seu coração nas mãos de Deus e deixe que Ele dirija. Cure as suas feridas e esteja pronto para ajudar nas feridas do outro. É difícil sair da solidão, é difícil sair da escuridão sozinho. É muito difícil. A gente tem que assumir uma postura de inacabamento. Sabe o que seria isso? Você se acha completo, conhecedor da verdade? Você se acha não pecador? Você se acha capaz de resolver tudo e todas as coisas? Eu não sou assim. Eu sou falho, né? Cheiro mal. Não demoro muito tempo depois de morto para incomodar todo mundo. Tanto que logo tem que dar um sumiço em mim, né? Porque senão meu corpo vai trazer até doença para os outros. Eu sou isso aí. Eu sou isso aí. Nós somos inacabados. O término do nosso processo de santificação só vai ser lá na glória. Só lá na glória. E é uma jornada, não de empoderamento, igual hoje em dia se trabalha. É uma jornada de entrega, de vida de servidão. É uma jornada onde a gente luta contra nós mesmos, para tirarmos o nosso coração do nosso eu, das mãos do nosso eu, e entregar nas mãos do nosso bom Deus. Porque o nosso eu busca a vitória sempre, em cima de tudo, de todos e de qualquer coisa. A gente tem que se estabelecer. A gente vive o mundo da competitividade, né? O nosso modelo é capitalista. E isso, assim, é uma coisa que levou aí o mundo ao desenvolvimento. Mas quando aflorado, né? Os extremos são muito perigosos, né? Mas quando isso muito aflorado, isso causa a nossa destruição também. Então, Deus nos traz sempre a possibilidade de vivermos um equilíbrio com Ele. Com Ele. Então, entregue o seu coração ao Senhor para que Ele dirija. Busque curar e busque ter condições de curar a ferida dos outros. E saia para pegar as espigas. Levante e ande, né? Levante e vá na direção. E eu sei, irmãos, assim, vou contar um pouco da minha história. Quando a gente estava em Niterói, eu fui criado desde pequeno pelo meu pai e minha mãe, e sempre, meu pai e minha mãe sempre foram muito trabalhadores, né? Então, assim, passou muitos apertos, né? Eu nasci, morei até os meus 10 anos no Complexo do Alemão. 10 anos, não foi? 8 anos. É porque depois eles foram para a Relândia, eu fiquei mais um ano na casa da minha tia, né? 1 ou 2 anos. No Complexo do Alemão. E meu pai trabalhava, sabe, assim, às vezes era difícil ver meu pai em casa, porque ele trabalhava, ralava, porque o sonho era sair dali. Se libertar daquela condição. Por maiores mordomias, às vezes, que o meio pode oferecer. Tem gente que não sai das comunidades por causa das mordomias, existem algumas. Mas a gente sempre morou lá e sempre pagou todas as taxas. Não é o local, são as pessoas. Não é a oportunidade, é o cidadão. E a gente saiu dali. A gente conseguiu sair dali. E eu estava em Niterói, né? Sempre foi assim, é difícil, sabe? Você estava naquela luta do Ligos e ficava revezando aquela coisa toda. Eu falei, Josi, assim, estudava. Aí eu ia para o hospital e ficava estudando. Fiz uma prova para a prefeitura de Niterói e passei. Aí eu falei assim,
Josi, que coisa boa, que coisa boa. Aí depois deu problema no concurso. Aí eu pensei, Senhor, tá difícil, né? Então, vamos lá, continuar estudando. Aí fiz a prova para a Prefeitura do Rio e passei. Só que eu não tinha terminado pedagogia, uma coisa que a Josi tinha falado para mim 5 anos atrás, amor, você gosta de educação? Poxa, não, amor, eu comecei, né? Aí fiz. Fui bem colocado, irmãos. Fui bem colocado. Fiquei entre as vagas dos aprovados. Mas aí, né? O prefeito ia chamar em dezembro do ano passado. Eu não tinha terminado pedagogia. Falei, Josi, precisando de emprego, o que eu vou fazer lá? Bom, vamos caminhar. Né? Aí quando fala das espigas de Noemi, né? De Ruth, vai e pega as espigas. Vou correr atrás da espiga, né? Aí fui, dei prosseguimento, aí fui na faculdade, aí conversando que já tinha faculdade, então cortei muitas matérias, né? E fiz um período presencial e depois, José, vou mudar para o online, né? Porque esse negócio aí pode acelerar. O pessoal confirmou lá que eu vou poder acelerar. Aí eu falei, José, não vou conseguir, que o prefeito não se pensa, porque ela já é da prefeitura, então eu pensei, olha, está anunciando, vai lançar o edital. Passei mal, irmãos, em dezembro do ano passado, fiquei 15 dias no CTI. Falei, José, difícil, né? Aí melhorei. Meu irmão Anderson aí me ajudou. Irmãos, tem os irmãos que estão aí na surdina nos ajudando, nos orientando. Ele nos orientou e foi uma luta, segui a orientação dele, orei, a faculdade está ajudando. Aí eu falei, agora vai, Josi. Aí vamos passear em família, passando mal, e você não fala nada para não atrapalhar, aquelas coisas, passando no último dia não aguentei, voltei, fui direto para emergência, cirurgia, tirei parte do intestino. Falei, Josi, 1 hora a gente vai, eu trabalhando, contando até 10, sabe? 1, 2, 3, 4, para você se acalmar, 1 hora, vai. Beleza, aí saí da cirurgia, fui para casa da minha mãe, melhorando, né? Aquela comida de mamãe, coisa boa, né? Vai ficar forte, né? Então, vamos. Agora vai, né? Josi, agora vai, pandemia. Falei, Josi, pandemia, né, Josi? Pandemia. Aí quando começa a contar de novo, já está vinil, né? 1, 2, Senhor, me perdoa, 2, 3, né? Trabalhando sua calma. Aí eu olhei e falei assim, em vez de reclamar, né? Eu fiquei quase reclamando, Senhor. Eu falei, mas com isso eu vou conseguir terminar a faculdade, né? Aí eu falei assim, boa coisa, o Senhor está muito à frente de mim, né? O Senhor está muito à frente de mim. E realmente, irmãos, eu consegui cumprir os requisitos. Não fui chamado ainda, né? Mas estou conseguindo cumprir os requisitos. Se eu vou conseguir, eu não sei, irmão, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas coisas têm me aproximado do Senhor. O resultado, a gente sempre quer, né? Que seja do nosso jeito, mas assim, essas coisas têm me aproximado do Senhor. Eu ainda tenho visto, né? Assim, a gente tem sido muito abençoado e aprendido muito nessa caminhada. É uma caminhada onde não tenho só vitórias, tenho muitas derrotas. Muitas derrotas. Mas não sou um perdedor. Eu sou um aprendiz. Como o pastor diz, a gente tem que ter o coração ensinável. E eu entendo que a barreira que Deus coloca na sua frente é do tamanho preciso que você necessita para mudar muita coisa na sua vida. Muita coisa. Em vez de você murmurar, em vez de você, sabe, falar coisas contra o Senhor, blasfemar, olhe para dentro de si mesmo. Veja em que mãos o seu coração está. Em que mãos? Provavelmente, quando você estiver reclamando, não vai estar nas suas mãos. Entregue para Deus. Entregue para Deus. Aí, as coisas vão começar a andar. Aí você começa a se curar. Depois que você começa a se curar, você começa a se levantar. Eu tenho feito alguns trabalhos, né, assim, online, né, essa pandemia, mas assim, em todos os momentos, a gente tem conseguido. As pessoas sempre me falam que eu sou o pai do Nicolas, né? Então assim, eu perdi o meu nome, né? Ainda a gente vai levar isso por bastante tempo. A gente evita muito de contar, de não falar do Nicolas, mas a gente não está mais publicando na página dele intencionalmente. Assim, a gente queria diminuir um pouco algumas coisas, mas assim,
É difícil porque os irmãos não sabem, assim, só para vocês terem uma ideia, quando um pai liga para você que o filho está morrendo, ele fala assim, ora para o seu Deus curar o meu filho, como ele curou o seu. Eu oro, mas o filho dele morreu. É difícil. É difícil. As pessoas acham que é só aquilo que a gente viveu. Deus nos colocou em várias situações para que a gente aprendesse e pudesse abençoar as outras pessoas. E isso nos gera um desgaste. E assim, mas a gente tem caminhado. Deus tem nos abençoado com... Vou dizer para vocês assim, o pastor Rafael e a Aline, né? Porque não dá para falar um sem falar do outro, né? Assim, o meu coração tem muito a agradecer ao pastor pela forma carinhosa com que ele sempre conduziu as coisas. Eu nunca me esqueço que eu estava no centro da cidade, né, preocupado. Falei assim, Josi, a médica falou que a gente tem que ir para Niterói, e não tendo tempo, as coisas todas, eu recebo a ligação do Rafael. Para mim é um amigo, né? E ele falou assim, olha, eu conversei com a Aline aqui, a gente vai correr atrás para você ir do apartamento. Então assim, ele fala assim as condições lá que você quer, assim, como é que vai ser, o que a médica exigiu e tal. E eles foram correr atrás, e mandava vídeo, e assim, sabe, aquela atitude. Gente, vocês não sabem como faz bem o nosso coração. Eu vou repetir mais uma vez. Uma vez, eu estava no CTI, várias noites sem dormir direito. E quando eu desci, triste, a moça virou e falou assim, tem aquele rapaz ali, o senhor que ele falou que quando o senhor descesse era para falar com ele, e deveria ser um meio-dia. Aquele rapaz era o Ricardo. Eu sei que o Ricardo tem um trabalho dele. Eu sei que as coisas dependem dele. Mas ele abriu mão do tempo dele. Ele deixou as coisas dele para ir na minha direção. Como ele me ensinou. Como irmãos têm me ensinado. E eu não posso ficar com a boca fechada e guardar esse conhecimento para mim. Tenho que falar do Deus que tem mudado a nossa vida. No meio disso tudo, a gente é exigido de muitas coisas. De muitas coisas. Eu nunca me esqueço das mensagens que a dona Silvia mandou de madrugada para a Josi. Que coisa linda. E a Josi e a dona Silvia estavam no meio da maior barreira da sua vida. E muita mensagem que a dona Silvia mandava, e a Josi lendo, a Josi falou assim, amor, nós não estamos sozinhos. E dali para frente, quando a gente soube da situação da dona Silvia, ela estava em nossas orações dia a dia. E eu ficava pensando, Josi, a dona Silvia é médica, e muito inteligente, e ela sabe da dificuldade que era. Sabia da dificuldade, das possibilidades, e viver isso é uma coisa... Às vezes a gente prefere não saber das coisas. Bom, irmãos, vamos caminhar entregando nossos corações ao Senhor. Vamos caminhar curando nossas feridas e sendo curados. Vamos caminhar de forma a seguir em direção às espigas. Amém. Obrigado pela paciência.